curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Teu nome é imutável, Senhor Deus. Não há outro além de Ti, Senhor Deus. Não há nada, Senhor Deus, que possa suplantar a Tua majestade, a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Ó Senhor, como é bom Te louvar, como é bom Te seguir. Como é bom, Senhor Deus, seguir os passos do Teu Filho amado Jesus Cristo. E nesse domingo, Senhor Deus, que Tu nos atraíste até Tua casa, nesse dia especial, Senhor, que o Senhor preparou, esse dia é Teu, Senhor Deus. Nós consagramos esse dia a Ti, Senhor. Não apenas por ser um domingo qualquer, mas todos os dias, Senhor Deus, nós declaramos e consagramos a Ti. Já Te louvamos, já tivemos os nossos pecados perdoados, já oramos pelas nossas crianças, Tua palavra já foi lida. E eu peço, Senhor Deus, que tire toda e qualquer distração, ó Pai. Tudo que não vem de Ti, Senhor Deus, para que nós possamos estar com os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais abertos para receber a Tua mensagem, Senhor Deus. Mensagem essa, Senhor Deus, que não vem de mim, mas vem de Ti. Porque, ó Pai, quanto a mim, sou homem, falho, pecador, e não tenho, ó Pai, condições alguma de aqui estar, se não for por Tua graça e misericórdia. E eu Te peço, Senhor Deus, me usa, que eu diminua e que Tu cresças, que seja, Senhor Deus, bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face. Ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. É assim que eu Te oro e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Vamos ler mais uma vez o trecho que está lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. E diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Então, em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Esse é o Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Amados, nesse dia, Jesus havia pregado para uma multidão essa que a palavra fala, em mais de 5.000 homens, e crianças e mulheres. E há poucos minutos dessa passagem que ele anda sobre as águas, os discípulos estavam lá com ele, perto dele.
viram a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Os discípulos estavam junto com Jesus, viram não só a multiplicação, mas viram que ao final sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Então os discípulos já estavam acostumados, por assim dizer, com os milagres que Jesus vinha operando. Como eu disse, a multidão era de 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças, e apenas 5 pães e 2 peixes alimentaram toda aquela multidão. E isso aconteceu pouco antes do trecho em que nós lemos, como eu já disse. E na sequência, Jesus pede aos discípulos: entrem no barco para irem de uma margem a outra. Depois, ele se retira para orar, para ter um momento de comunhão, para ter um momento de intimidade com o Pai. E eu sempre digo, eu sempre lembro, para mim e para vocês, até Jesus orava. A oração é um dos pilares da vida cristã. Nós não podemos negligenciar a oração. Sem oração, a vida de um cristão não se põe de pé. Uma igreja não se põe de pé sem oração. Louvado seja o nome do Senhor, que aqui nós temos oração. Nós temos intercessores, nós temos uma igreja viva que ora, que clama, que pede ao Senhor, que conversa com o Senhor. Porque na oração é quando nós temos tempo, muitas vezes, de dialogar com Deus. É através da oração em que nós levamos para Ele as nossas súplicas, as nossas petições. Então, nós jamais podemos esquecer disso. A oração é um momento de intimidade, de comunhão com Deus. Pois bem, os discípulos já estavam no barco, já a uma certa distância, e eles são atingidos por uma tempestade. Ondas fortes, ondas grandes. Certamente eles ficaram com medo, aterrorizados, é o que a palavra nos diz. Afinal de contas, tempestade é algo que ninguém gosta de passar em terra seca, que dirá em mar aberto. É algo que muitas vezes traz medo, e é natural que tenhamos medo. Ninguém quer entrar numa embarcação e ser pego por uma tempestade. Mas todos nós, em nossas vidas, passamos por tempestades. Sejam dentro ou fora d'água. Seja com ondas fortes ou com vento forte. Seja no seco ou seja no molhado. Muitas vezes estamos sozinhos. Às vezes estamos com familiares, com amigos. Mas independentemente, todos nós passamos, sem dúvida nenhuma, por momentos de tempestades, por momentos de aflição. E aí eles veem Jesus distante, e de tão amedrontado que eles estavam, eles acharam que Jesus era um fantasma. E de tão aterrorizado que eles estavam, eles pensaram que Jesus era um fantasma. Imagine o medo. Você numa embarcação, vendo alguém andando em sua direção. É natural sentir medo, não é verdade? O medo, muitas vezes, nos paralisa. Nos faz ver coisas completamente diferentes da realidade. O medo é uma situação em que muitas vezes nós nos encontramos e ficamos sem saber o que fazer, para onde ir. Quem aqui não já teve uma situação de medo, de que ficou sem saber o que fazer, paralisado? Isso pode acontecer com qualquer um, e eu creio que já tem acontecido com vocês. Comigo já aconteceu. Mas faz parte. Mas existem vários tipos de medo. Precisamos saber distinguir se é um medo racional, se é um medo irracional. Por exemplo, falando um pouco de medo,
Astrafobia. Alguém sabe de que significa esse medo? Astrafobia é medo de trovão, medo de relâmpago. Tem gente que tem medo, quando houve um trovão muito forte, ou aquele clarão do relâmpago. Eu lembro na minha adolescência, minha mãe saía cobrindo os espelhos de casa. Vamos cobrir os espelhos, meu filho, porque pode refletir. Existia uma lenda, né? E aí minha mãe tinha medo de relâmpago, minha mãe tinha medo de trovão. Claustrofobia, medo de lugar apertado. Brontofobia, medo de tempestade. Naquele momento, sem dúvida nenhuma, era assim que os discípulos se encontravam. Autofobia, medo de ficar sozinho. Eu espero que ninguém tenha medo de ficar sozinho, porque na realidade nós nunca estamos sozinhos. Amém? Demofobia, medo de multidão, o contrário. E por aí vai. Tem vários tipos de medo. Por exemplo, eu tenho em casa, eu sou casado, tenho uma filha, tenho 2 mulheres comigo. Uma se pela de medo de barata. Mas tem um medo assim, aterrorizante. Quando vê uma barata, parece que está diante de algo. Já a outra vai lá, mata, sem transtorno nenhum, sem medo, sem aperreio nenhum. Então, muitas vezes, no mesmo ambiente, nós temos pessoas diferentes, com perspectivas diferentes e medos diferentes. Mas eu não vou me alongar mais sobre os medos. Inclusive, alguns deles existem tratamento. Existe tratamento psicológico para você que tem medo de barata, para você que tem medo de aranha. Enfim, existem tratamentos para isso. Mas, independentemente de qualquer coisa, Deus não quer que vivamos com medo, seja lá do que for. Amém? Voltando à nossa reflexão, Pedro esquece, por um tempo, o medo. E aí ele vai de um extremo ao outro. Ele passa do medo e tem a ousadia de falar, de pedir para ir até o Senhor. Querendo talvez testar Jesus, ou quem sabe impressionar os discípulos que estavam ali com ele na embarcação. Pedro quer simplesmente andar sobre as águas. E o que Jesus faz? Jesus o encoraja. Jesus diz: vem. E Pedro desce do barco e, de fato, ele anda sobre as águas. Vira e mexe, a gente comenta que o único ser humano que andou sobre as águas foi Pedro. Porque Jesus era Deus, mas também era homem. A gente não pode esquecer nunca disso. Então, 2 homens andaram sobre as águas: Jesus e Pedro. E eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando como devem ter ficado ali os outros discípulos. Como será que eles reagiram? Será que eles ficaram com medo de Pedro entrar na água e já prontamente se afogar? Ou será que eles, ao verem Pedro começando a andar sobre as águas, também tiveram vontade de pular nas águas e andar e ter encontro a Jesus? Eu fico imaginando como deve ter acontecido isso, de verdade. Contudo, ao invés de focar em Jesus, unicamente nele, e prosseguir até ele, Pedro se distrai, desvia o olhar para observar as ondas, para observar a tempestade, e aí logo ele começa a afundar, a submergir. Mas antes tem tempo de gritar, de pedir socorro, pedindo para que Jesus o salve. Quantas vezes, meus queridos, em nossas vidas, nós não estamos em meio à turbulência e pensamos que estamos sozinhos nela, submergindo, sendo afundados, sendo afogados, o medo tomando conta de nós. O medo nos cega e muitas vezes essa é uma estratégia do inimigo das nossas almas, porque ele não quer que você tenha altivez de ouvir a voz de Jesus e de ter com ele. Muitas vezes ele quer que você fique paralisado mesmo, com medo.
A função do inimigo das nossas almas é roubar, matar e destruir, e o medo é uma das estratégias que ele usa para que isso aconteça. Muitas vezes a gente está em casa, não tem motivo nenhum, e a gente se sente com medo, abandonado. E se minha casa for invadida? E se alguém entrar? E se? E se? E se? E se Jesus estiver com você? De que medo você precisa ter? Então, muitas vezes o inimigo usa da artimanha do medo para, de fato, nos deixar paralisados. Mas voltando ao nosso texto, então Jesus estende a mão a Pedro e o resgata. E ainda antes de entrar na embarcação, Jesus repreende Pedro, dizendo que ele teve pouca fé. Ele acalma a tempestade, ele acalma o mar, e todos ali ficam maravilhados. Amados, desse texto que nós lemos, e eu falei um pouco agora, nós temos várias lições que podem ser tiradas. Nós podemos falar de comunhão, afinal de contas, Jesus se retirou para orar junto ao Pai, um momento de comunhão. Nós podemos falar de amizades, porque acredito que a essa altura do campeonato, os discípulos já eram próximos uns dos outros, já eram amigos e estavam no mesmo barco. Nós podemos falar de medo, nós podemos falar de ousadia, nós podemos falar de milagre. Afinal de contas, andar por sobre as águas, sem dúvida nenhuma, é um milagre. Nós podemos falar de um grito desesperado de salvação. Podemos falar sobre várias perspectivas. Mas o que eu quero focar é na mão estendida. O que eu quero focar é naquela mão que estava pronta para resgatar quando escutou um grito de socorro. Como eu já disse, todos nós temos momentos difíceis, de tempestade em nossas vidas. Mas será que nós sabemos com quem nós estamos? Quem está conosco, atravessando esses momentos? Quem está na nossa embarcação? Os discípulos estavam juntos. A essa altura do campeonato, alguns já haviam até realizado milagres em nome de Cristo. Eram amigos uns dos outros. Mas, lembrem, a tempestade só se acalmou quando Jesus entrou no barco. Você pode estar com sua família, com seus melhores amigos, mas se Jesus não estiver com você, no fundo, você estará sozinho. Sem Jesus, meus amados, nós somos apenas peregrinos, andando de um lado para o outro, nessa vida, que tem um início, está tendo um meio e terá um fim. E eu tenho certeza, plena convicção, de que Ele não quer estar apenas com você no seu barco. Ele não quer estar com você apenas no momento da tempestade. Ele quer estar com você em todos os momentos da sua vida, de mãos dadas, unidos. De repente, em alguns momentos, Ele pode até lhe estar carregando pelo colo, você achando que está sozinho. Mas tenha certeza que Ele estará com você. Você pode ter a ousadia de Pedro e de repente passar por situações que ninguém acredita que você conseguiria passar. Mas aos olhos de Jesus, se foi Ele quem te chamou, você pode andar por sobre as águas se mantiver os olhos fitos nele. E pelo amor de Deus, eu não estou encorajando ninguém a andar em cima de uma piscina ou andar em cima do mar. Principalmente se você não souber nadar, nem entre. Mas aqui eu estou falando de fé. Aqui eu estou falando sobre fé. O que foi que Jesus disse imediatamente após resgatar Pedro? Homem de pequena fé, por que duvidastes?
Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quem estava com as mãos estendidas para salvá-lo? O mesmo que hoje estende as mãos para te ajudar, para te proteger, para te acolher, para te salvar. E já finalizando, eu sinceramente não faço a menor ideia de em que momento da sua vida você está passando. Se você está ainda contemplando o milagre da multiplicação dos pães e peixes, se você está entrando agora na embarcação, com seus amigos, com sua família, ou até sozinho, eu não sei se você está em meio a uma tempestade, eu não sei se há bonança na sua caminhada nesse momento. Eu não sei se você teve ou terá a ousadia de Pedro, de querer andar por sobre as águas. Mas eu sei que, independentemente de como você se encontre nesse momento, esteja sempre com os olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E saibas que Ele está com as mãos estendidas para lhe salvar. Seja de uma tempestade, seja de uma dificuldade, seja de uma situação que você acredita que talvez não tenha situação. Seja de você mesmo, porque muitas vezes nós nos sabotamos. Tenha certeza que Ele está com as mãos estendidas para lhe salvar. Grite como Pedro. Peça ajuda. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Socorro bem presente. É Ele quem estende a mão quando nós mais precisamos. Que nós, em determinados momentos das nossas vidas, se estivermos aterrorizados, possamos gritar, pedir socorro, que eu tenho certeza que Ele estará não só de braços e mãos estendidas, mas de braços abertos para lhe acolher e para lhe receber. Que Deus nos abençoe. Louvemos ao Senhor.